Olá, meus irmãos do YouTube, aqui fala o irmão Rangel, do canal A Verdade das Escrituras 2. Estou aqui mais uma vez para fazer um estudo com os irmãos sobre as Escrituras Sagradas. E eu vou ler aqui uma passagem que se encontra em Mateus 11:12. Quando o Senhor Jesus está lá falando a respeito de João Batista e tal. No capítulo 12 ele chega e diz assim: desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e com violência se apoderam dele. Certo? Então está falando que desde os tempos de João Batista, né, o reino dos céus é tomado à força e se apoderam dele com violência. Amém? Muito bem. Nós lemos essas passagens, algumas passagens das Escrituras que nós lemos, nós ficamos sem respostas para ela, e essa é uma dessas passagens, porque fica muito vago. Você vê, quem é que toma o reino dos céus com violência? Quem são esses que se apoderam do reino dos céus? Quem são? E se nós não cavarmos, nós não procurarmos, nós não estudarmos as Escrituras por completo, nós ficamos sem resposta para isso, para essas perguntas que nos surgem, perguntas que surgem na nossa cabeça e não temos como responder e nem temos como perguntar a outras pessoas, porque as outras pessoas não sabem. Porque nas igrejas elas não ensinam, as igrejas não ensinam as Escrituras de forma linear. Eles não têm como objetivo instruir as pessoas. E vou aproveitar a oportunidade, já que nós lemos e ficamos sem resposta para essa pergunta, eu estive estudando, estive pesquisando e me aprofundei, e sobre essa passagem ficaram três perguntas. Primeira pergunta: quem é que toma o reino dos céus com violência? Quem é que se apodera do reino dos céus? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: por que até João Batista? Por que até João? Terceira pergunta que eu quero fazer a vocês: e no futuro, eles vão continuar tomando o reino dos céus com violência? Vão se apoderar dele com força? Bem, vamos começar agora então a responder. Correto? Bem, a resposta para a primeira pergunta, quem é que toma o reino dos céus com violência? Quem é que se apodera deles com violência? A resposta está em Mateus 21, 33 a 46, quando o Salvador conta a parábola dos lavradores maus. Um chefe de família preparou uma vinha e teve que se ausentar, teve que ir para longe, entregou essa vinha na mão de uns lavradores, e sempre esse chefe de família enviava seus empregados, né, para ver como é que estava a vinha, mas os lavradores maus matavam os empregados. E ele enviou uma vez, enviou uma segunda vez, mataram os empregados, o dono da vinha. Pela terceira vez, esse dono da vinha, ele pensou com ele: eu vou enviar meu filho, vou enviar meu herdeiro, quem sabe eles respeitam. Quem sabe eles respeitam meu filho? Enganou-se completamente, pois ele enviou o filho dele e os lavradores maus mataram o filho dele, mataram o herdeiro dele, arrastaram ele para fora da cidade, para fora da vinha, e o mataram. Quando os fariseus escutaram, os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos da época do Salvador,
escutaram essa parábola, perceberam que o Salvador estava falando deles, do sistema religioso. E o Salvador, ele queria ilustrar com esta parábola, ele estava narrando o que estava acontecendo até aquele momento, que o Criador, ele sempre enviando seus profetas para ensinar a verdadeira palavra e combater o sistema religioso, e o sistema religioso, que são os lavradores maus, matavam os profetas. Mataram Isaías, mataram Zacarias, mataram Joel, mataram Ezequiel, mataram João Batista. E por resto, o chefe de família cansado, ele envia o seu filho, seu herdeiro, mas nem assim, queridos. Eles respeitaram o filho do chefe, filho do dono da vinha. Nem assim eles respeitaram o herdeiro. Levaram-no para fora da cidade e o mataram também. Descobriram a resposta para a primeira pergunta? Quem é que se apodera do reino dos céus com violência, com força? É o sistema religioso. O sistema religioso matou todos os profetas, o sistema religioso matou o Salvador, o sistema religioso matou todos que se opuseram a ele durante a história da humanidade. A resposta da primeira pergunta é essa: é o sistema religioso que toma o reino do céu com força, com violência. Segunda pergunta: por que até João Batista? Bem, porque João Batista foi o último, antes do Salvador, a morrer na mão desses homens. Porque depois que o Salvador veio, que foi sacrificado na cruz, no madeiro, ele inaugurou a sã doutrina, ele inaugurou a dispensação da graça. Então, até aquele momento, até João Batista, o reino dos céus tinha sido tomado com violência. Tinha sido tomado, se apoderaram dele com força. Até aquele momento, o sistema religioso matou todos os profetas, e inclusive o João Batista. E, consequentemente, mais à frente matariam também o Salvador. Mas, irmão Rangel, e no futuro, como vai ficar? Bem, queridos, nós já temos aí, nos próprios livros de histórias, temos vídeos mostrando o que foram feitos com as pessoas que queriam estudar as Escrituras, né? O que foi feito com a Inquisição Católica, como que a Igreja Católica matou, dizem que matou mais do que a guerra, né? Crucificou pessoas, espancou, aterrorizou, as mais bárbaras torturas, tudo para que as pessoas não descobrissem a verdade sobre as Escrituras Sagradas. E nas Escrituras, irmão Rangel, tem alguma passagem que nos mostra que no futuro vão praticar as mesmas coisas? Tem. Vou ver aqui uma para vocês, aqui, ó. Mateus 23, 34, quando o Salvador fala que ele enviaria, quando ele estava dando aquela bronca nos escribas e nos fariseus, logo ali naquela passagem que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Logo no final ele fala: eis que vos envio escribas, profetas, né? E vocês matarão a uns, crucificarão a outros, torturarão a outros. Falando do futuro, querido. Eis
eis que vos envio, eis que vos envio. Eis que vos envio profetas, escribas, e vocês matarão, vocês torturarão, uns vocês crucificarão. Essa passagem está em Mateus 23, 34. Logo depois que ele dá aquela bronca nos escribas fariseus. Agora tem outra passagem que fala mais para o futuro, agora no nosso tempo, que está em Mateus 24, versículo 9. Eis que vós serão perseguidos e mortos por causa do meu nome, por causa da minha doutrina, por causa dos meus ensinos. Vocês serão levados à presença de reis, vocês serão levados às sinagogas. Essa passagem já é o tempo que nós estamos vivendo. Essa passagem é agora para a grande tribulação, quando os remanescentes do Altíssimo já estiverem levando o verdadeiro Evangelho para as pessoas. Essa passagem é agora para o futuro, é para a tribulação, é para a nossa época. Vão fazer barbaridades com aqueles que vierem pregar a verdade, para aqueles que vierem revelar o que está oculto para as pessoas, para aqueles que defenderem a sã doutrina do Salvador, para aqueles que desmascararem o sistema religioso. Estes serão mortos, serão perseguidos, serão açoitados, decapitados, serão levados às sinagogas para dar explicação, serão levados diante dos presidentes, prefeitos, né? Levados diante das autoridades para dar uma explicação. Tanto que tem uma passagem que o Senhor lhe fala, o Salvador lhe fala, para não nos preocuparmos, nem ficarmos ansiosos com o que nós vamos falar, porque o Espírito Santo, ele vai nos usar naquele momento. Bem, acho que deu para esclarecer bem, né, queridos? Deu para responder bem as 3 perguntas. Que você possa continuar tendo fome e sede das Escrituras, que você possa continuar estudando as Escrituras, que você possa continuar descobrindo a verdade e se libertando do sistema religioso que tem escravizado tantas pessoas e levado tantas pessoas para o abismo. Mais uma vez foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma igreja, não pretendo ter ninguém me seguindo, não é esta a minha intenção, e tampouco quero nada das suas mãos. A única coisa que eu quero é levar a verdade para as pessoas e poder libertá-las e poder tirar o véu que está nos olhos delas. Foi um prazer, uma honra, e desde já agradeço a sua atenção. Inscrevam-se no meu canal, tem o meu e-mail, vocês podem mandar e-mail, qualquer dúvida, estou à disposição dos irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.